Olá pessoal, Roncone aqui. Vamos dar continuidade na nossa série Constituição de IFEX. Se você não me conhece, não conhece a TACMED ou está chegando agora, visita aí o nosso Instagram, acessa os itens de destaque sobre profissionais, para saber melhor um pouco sobre o nosso trabalho. Volta nos primeiros vídeos para você se nivelar aí e continuar com a nossa série aqui. Nós estamos no vídeo 9 de Constituição de IFEX. A gente vai falar aí sobre os conteúdos para os kits, discutindo um pouco mais sobre os itens que a gente coloca, com alguns exemplos aí para cada fase do nosso protocolo. Sobre portabilidade versus conteúdo, é só uma revisão rápida do que já foi visto até agora. Eu comentei sobre conteúdo e nessa nossa discussão aí sobre conteúdos para kits de APH de combate, eu falei de vertentes de raciocínio. Uma delas era seguir as fases de atendimento e a outra era a principal, que é atender o próprio protocolo mnemônico e as prioridades aí sobre o que mata primeiro. Então eu emprestei o nosso protocolo principal, que é o MART, e aqui a sequência de itens do protocolo mnemônico em que a gente vai posicionar esses elementos. Sobre a ordem prioritária de conteúdo, eu comentei que a gente segue o protocolo MART, então o primeiro item que eu utilizo aqui é a letra M, de hemorragia massiva, e aí para controle de hemorragias massivas, a gente utiliza principalmente no APH de combate básico torniquete de membro, gases hemostáticas, impregnadas com agentes hemostáticos, e a gase de metro, que é aquela gase estéreo sem hemostático que a gente usa para preenchimento de lesão. Aqui no exemplo de equipamentos, então coloquei aqui um torniquete de membro, nesse caso um torniquete SAN, um padrão de cor de baixa visibilidade, que é o de uso tático, é um excelente torniquete. Hoje a gente tem diversos torniquetes aí certificados, recomendados pelo COTCCC. O torniquete SAN é um torniquete moderno, um torniquete muito bom, muito bem construído, de excelente qualidade de materiais, por isso que ele está aqui, embora o torniquete CAT seja o mais comum, o mais conhecido aí, o mais testado. Na sequência aqui eu tenho um hemostático, um agente hemostático, um Silox Rapid. Esse aqui é um elemento de última geração, então se a gente vier pelo histórico do Silox, a gente vai começar lá naquele Silox granular, que produzia reação exotérmica, que exigia uma compressão aí de pelo menos 5 minutos após a aplicação, para depois fazer reavaliação e enfaixamento. E aí a gente evoluiu para Silox com 3 minutos de compressão, e agora a gente está falando aqui de elementos cujo fabricante sugere 1 minuto de compressão, então são elementos hemostáticos aí de alta performance, Então aqui é um exemplo aí de um bom material e moderno. Aqui uma gase NAR S-Roller da NAR Rescue, é uma gase sem a impregnação de agentes hemostáticos, é uma gase neutra, estéreo, ela é de alta portabilidade, ela é extremamente compacta, é um quadradinho aqui de poucos centímetros que quando sai dessa embalagem a vácuo, ele vira um grande volume de gase que serve para preencher e fazer barreira mecânica para sangramento no preenchimento de lesão. É um bom material também, com um custo relativamente baixo em comparação a um agente hemostático como esse. É um item interessante para ter no kit. Ele foi desenvolvido para medicina de combate, até pelo seu tem esse formato de portabilidade justamente por conta disso. No nosso número 2, aqui da mnemônica, a gente tem vias aéreas, e em suporte básico aqui de APH de combate, principalmente o item cânula nasofaríngea. Então, a cânula naso, ela é uma cânula aí de baixo custo em comparação com outros elementos, e a gente utiliza em APH de combate a cânula nasofaríngea, enquanto no Brasil o APH convencional costuma utilizar a cânula orofaríngea, cânula de Guedel. Essa, por a cânula ouro, ela não é recomendada em medicina de combate porque ela não vai ficar no lugar. A gente está falando de uma vítima que vai ser manejada e removida do jeito que der, e o manejo dessa vítima vai tirar uma cânula ouro da sua posição. Então a cânula naso aqui é a principal elemento de abertura e manutenção de via aérea. No suporte avançado a gente tem kits de cricotireoidostomia de emergência, nesse caso aqui um kit de última geração também. Só esse kit sozinho custa na ordem de $300, tirando sem contar com frete, imposto, etc. Então é um kit de uso no Brasil
pelo médico, né? Então é um procedimento invasivo. Esse procedimento aqui não consta nem no protocolo TC3 para todo combatente, e é um protocolo aqui no Brasil só pelo médico, um procedimento, né? Número 3, aqui eu tenho respiração, e na respiração, principalmente aqui selo de tórax, estratégias de prevenção a pneumotórax hipertensivo. Aqui eu tenho um chest seal, um high fin compacto, ventilado, né? São 2 adesivos, ele vem dobrado aqui no meio, ele tem uma boa portabilidade. Eu acho muito interessante esse material por conta da sua eficiência e por conta da sua, do seu formato compacto, né? Da sua portabilidade. É um material muito bom, muito fácil de colocar na maioria dos bolsos. A gente tem vários chest seals aí no mercado internacional que tem embalagens extremamente volumosas, e aí fica difícil da gente acomodar nos kits. Em bolsos pequenos fica impossível. E esse aqui é um material que, ao contrário de uma grande maioria, ele tem uma boa portabilidade, uma boa eficiência, né? Aqui, em caso de suporte avançado, a gente tem as agulhas de descompressão torácica, são equipamentos mais modernos para descompressão, feitos para medicina de combate, e que no Brasil vão ser utilizados aí pelo profissional médico. De novo, a gente já não está mais falando aqui de protocolo todo combatente, nem mesmo no TC3, a gente está falando aqui de profissional médico, e no Brasil especificamente do médico. No nosso número 4 a gente tem circulação, e aqui para suporte básico principalmente entram as bandagens táticas elásticas, e a mais comum, mais conhecida no Brasil é, de fato, uma bandagem israelense de 4 polegadas aqui nessa imagem. Eu gosto mais de usar uma bandagem de 4 polegadas pela sua portabilidade. Ela cabe aí, é fácil acomodar na maioria dos kits, a gente consegue dobrar mais ou menos por aqui, então ela tem esse tamanho. É uma bandagem muito boa, só que ela foi feita para medicina de combate, né, para PH de combate. De repente, numa PH convencional, eu tenho coisa melhor para ser utilizada. Essa bandagem ela foi feita porque ela tem tudo nela, não precisa usar uma compressa de gás estéreo, ela já é estéreo, já tem o campo estéreo de compressa, mas eu tenho outras bandagens que conseguem fazer uma pressão maior do que uma bandagem israelense, mas precisaria ser utilizado no ambiente de segurança e numa PH convencional. Então, para a medicina de combate ela é sensacional, mas para a PH convencional, de repente, eu tenho outras formas de encontrar elementos mais baratos e mais eficazes, até pelo comprimento, né? Ela é uma bandagem relativamente curta em termos de enfaixamento. E aqui no número 5, prevenção de hipotermia, a gente tem principalmente as mantas aluminizadas, seguidas de aquecedores, e eu posso ter elementos mais avançados. Não vai ter uma representação aqui, mas se você já fez o treinamento ou está em treinamento, onde eu fiz a tradução do protocolo do TC3, para que o operador pudesse conhecer esse protocolo, né? Eu fiz uma tradução, lá eu fiz comentários a respeito desses elementos, assim como dos outros. Aqui uma representação de uma manta aluminizada, um elemento barato perto dos demais, extremamente fácil de acesso, tem no Brasil, inclusive. É uma manta aluminizada, ela é uma lâmina de alumínio, como se fosse um papel alumínio, só que mais resistente, porque ele tem uma cobertura plástica, e ela serve aí para evitar perda de temperatura para o ambiente. Enquanto aqui eu tenho um aquecedor corpóreo, e esse aquecedor ele tem uma função agora de levar calor para o corpo. Então, seria prevenção de hipotermia e tratamento de hipotermia. São os 2 itens principais que a gente utiliza, principalmente no APH de combate, em suporte básico de vida. Então aqui a representação do MART, e eu já comentei que a gente utiliza essa sequência de prioridade, e que idealmente você deveria ter pelo menos um elemento para cada item dessa mnemônica. Em se tratando de produto de APH convencional e também tático agora no Brasil, eu vou fazer a abertura para o nosso próximo tema, que é dizer que esses elementos precisam estar vinculados à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o órgão aqui no Brasil, que regulamenta o uso de produtos, né? Que a gente tem vou colocar alguns sinônimos, né? Materiais de uso em saúde, produtos para saúde, produto médico. Todos esses termos aqui são sinônimos e que aparecem na legislação, e que já comentei com alguns colegas que no momento esse, na minha opinião, é um assunto extremamente importante, talvez o assunto que está faltando nas nossas discussões, nos nossos seminários, nos nossos grupos, porque o APH de combate no Brasil está ganhando
muitos seguidores, está sendo bastante difundido, o que é bom, só que ele está perdendo um pouco o controle em termos de legislação. E nem tudo que você vê de medicina de combate se aplica no Brasil, porque para cumprir a legislação precisa de registro na Anvisa desses materiais, e nem todos os materiais que estão aí rodando podem, por lei, ser utilizados. Mas isso vai ser assunto para um outro dia aí, para um outro vídeo, e a gente vai continuar nessa série estendendo aí por mais alguns vídeos. Obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo. Valeu!